Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Acompanhe na sua Bíblia ou na TV. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 10, 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz nesta manhã. Fala conosco, ministra os nossos corações, sabedoria dos altos céus, para que possamos sair daqui alimentados por Ti. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade, aquieta o nosso coração e fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Bom, queridos, hoje a gente vive um mundo que nos possibilita, que façamos muitas coisas ao mesmo tempo. Simultaneamente eu vejo pessoas fazendo 3, 4 coisas, é impressionante. Alguns têm mais habilidade que outros. É muito comum estudar ouvindo música, eu gosto muito de estudar ouvindo música. E aí escolho uma música que não incomoda muito, Se eu escutar sertanejo, eu não consigo estudar. Tem música que vem do vizinho que eu digo, meu Deus, não dá nem para dormir, que dirá estudar. Mas aí eu escolho uma música mais tranquila e fico lá ouvindo enquanto vou estudando. Às vezes nós falamos ao telefone enquanto dirigimos, no Viva Voz, Quando você tem lá o Bluetooth do carro, você coloca no Viva Voz e você está conversando. Outro dia eu estava vendo um transeunte, uma pessoa na rua andando e falando e gesticulando. A gente fica logo procurando o fone de ouvido, o celular está no bolso. A tecnologia faz essas coisas. Então, é importante estar atentos, porque você pode entrar na rua errada, atravessar a rua no momento errado, porque você está fazendo 2 ou 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A condução, enquanto você está pagando a passagem, você está conversando ao celular, enfim, são inúmeras coisas que a gente faz simultaneamente e que devemos estar um pouco atentos. Nós podemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu, às vezes, faço mais de 3 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu estou lavando louça, vocês sabem que eu lavo louça, A Vera me obriga a lavar louça, o combinado é esse. Enquanto estou lavando louça, estou ouvindo música, e às vezes estou ligando alguma coisa no fogão, lavo louça, a mão molhada, e o chão fica todo sujo, depois dá aquele trabalho para arrumar. Bom, eu não vou conseguir fazer tudo direito, porque eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes a gente se atrapalha, As donas de casa daqui de Anchieta não, mas é muito comum as donas de casa queimar o feijão enquanto estão vendo televisão, queimar o arroz, porque estão fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. As mulheres parecem que têm essa facilidade, bota a roupa no varal, cuida da criança e faz algo e varre a casa e está tudo acontecendo e eu fico preocupado, dizendo, meu Deus, eu mal consigo fazer 2 coisas, que dirá 3, 4. Mas isso é importante a gente analisar, porque das coisas que a gente separa para fazer num determinado tempo, algumas são mais importantes, E a gente precisa aprender a lidar com a questão da prioridade. Porque senão nós vamos fazer tudo imperfeito. Tudo. Eu brinquei falando, mas é sério, estou lavando louça. Aí a Vera pergunta assim, dá para você tomar conta do arroz? É uma missão difícil, irmãos. Às vezes estou ouvindo música, eu tenho que sentir o cheiro do arroz ou apagar o fogo. E quando queima? A culpa é minha. O que era mais importante? Não queimar o arroz, senão a gente fica com fome e tem que fazer outro arroz. A louça pode esperar um pouquinho, ouvir música não é tão importante naquele momento. Então, dentro das tarefas comuns do nosso dia a dia, nós temos coisas que devemos prestar um pouquinho mais atenção e definir como o que é prioridade.
A gente vai falar bastante sobre isso hoje, porque essa passagem que nós lemos, muito conhecida de todos nós, nos faz pensar um pouquinho sobre o que é prioridade na nossa vida. O que é prioridade? Eu, quando exercia meus trabalhos administrativos nas empresas, eu aprendi a lidar, né? O que é prioritário? Várias pessoas colocavam documentos, mas quando o chefe colocava um documento, aquilo era prioridade, porque ele era o chefe. Eu poderia deixar várias pessoas em falta, mas o chefe não. Então eu parava tudo, fulano, resolveu? Não, eu estou fazendo outra coisa mais importante. Isso seria a prioridade daquele momento. E aí a gente começa, então, a caminhar um pouquinho, né, pensar um pouquinho nesse nosso lado responsável, disciplinado. E aí a gente entra no campo dos tempos e das escolhas. Porque nós temos, segundo Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nós temos tempo determinado para cada coisa. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, de deixar abraçar. Tempo de sorrir, tempo de chorar. Salomão vai fazendo essa analogia, né? Esse paradoxo das coisas, da vida, mas para nos chamar a atenção, que há tempo para todas as coisas. Não dá para a gente, mesmo com tanta facilidade que o mundo nos oferece, negligenciar as coisas mais importantes. Não podemos crer. Não podemos pensar que tudo é mais importante. Lógico que não é. A ideia é priorizar dentro de um tempo, fazer escolhas dentro daquele tempo. Eu louvo a Deus porque nesse momento eu julgo, né, que todos que aqui estão souberam discernir o que fazer com o seu tempo hoje. Você separou o que era prioritário do que era secundário. Em alguma coisa você deixou de fazer para estar aqui na igreja. Então você priorizou o ouvir, priorizou a comunhão, priorizou a ceia, não sei, priorizou por motivos, independente dos motivos que você tenha. Mas você separou esse tempo. Você não pode estar aqui pensando nas coisas que deixou em casa, no trabalho de segunda-feira, você não pode fazer isso. Porque, afinal de contas, você está priorizando ouvir a palavra, o reino de Deus. E a gente tem essa faculdade mental, né, de tomar decisões, fazer escolhas. O que você pensou em fazer, você conseguiu. Glória a Deus. Eu acredito que alguns irmãos tentaram chegar à igreja. Eu ouço muito isso, pastor, é uma luta cada vez que eu quero ir à igreja. Parece que acontece algo e eu acabo desviando o foco. Não priorizou necessariamente. Às vezes somos impedidos pela dor, pelo sofrimento, mas quando nós temos a prioridade, colocamos Deus sobre todas as coisas, o ambiente da igreja é o ambiente, a família, a comunhão, que nós invocamos a presença de Deus, entramos na presença de Deus, adoramos e glorificamos a Deus. Então a gente abre mão de fazer muitas coisas. Eu tenho ensinado isso nesses 15 anos, como você precisa priorizar Deus em muitos sentidos. Eu sei que há tempo determinado para cada coisa. Hoje nós escolhemos o domingo, ainda temos essa liberdade. Alguns estão trabalhando hoje. Ele teve que priorizar o emprego, do contrário, ele poderia perder o emprego. Mas se você é profissional liberal, hoje você abriu mão de trabalhar para priorizar Deus. Essa ideia de fazer escolhas e saber separar a prioridade é o que nós precisamos ter muito claro, sabe? Não é só sobrou tempo para Deus. Por isso, às vezes, eu fazendo aqui as minhas reflexões, eu falo sobre isso, que o culto, por exemplo, do meio de semana, passa a ser um culto mais corrido para nós, né? Principalmente para os que trabalham, que tem que sair do emprego rápido, às vezes vem de uniforme, vem cansado. Por quê? Porque ele está priorizando Deus. O domingo, domingo sobrar um tempinho eu vou à igreja. Então não é necessariamente o domingo da prioridade. A gente está aqui, muitos de nós que estamos aqui, nós estamos porque sobrou o domingo. Porque na correria do dia a dia nós trabalhamos muito. Pensa numa pessoa que trabalha de segunda a sábado, o patrão exige. O domingo é realmente o que sobra. Mas sobra para quê? O que você vai priorizar no dia que lhe sobra? Porque Deus abriu a porta de emprego e você precisa sustentar a sua casa. Mas Ele deixou que você tivesse um dia para estar na casa dele. E aí se torna, então, uma prioridade, não mais o domingo que sobra, mas uma prioridade estar aqui. A gente vai pensar sobre isso porque nós estamos priorizando, mas o que nós faremos com o resto dos
dos tempos. Você vai sair daqui, você não vai ficar aqui até o próximo culto da noite. Eu acredito que você vai em casa, vai priorizar o almoço, saco vazio, dizia minha mãe, não para em pé. Você vai almoçar, vai dar um cochilo, ou vai conversar com alguém, e aqueles que vão priorizar a noite virão para a igreja. Outros têm outras prioridades. Deus sabe, Deus cuida, Deus entende. Mas o que vamos fazer com o resto das horas, dos dias, dos meses e dos anos? Como é que a gente consegue priorizar Deus o tempo todo, sem abrir mão das coisas necessárias? Esse texto fala exatamente sobre isso, queridos, e a gente precisa entender um pouquinho, porque, segundo o apóstolo João, nós lemos um texto em Lucas, mas segundo o apóstolo João, no capítulo 11, esse encontro de Jesus, Marta e Maria acontece em Betânia. Betânia é mais uma cidade que Jesus passa, mas não é uma cidade qualquer. Nós vamos ver que é um lugar bem relevante. Se a gente der uma lida rápida no texto, a gente vai entender, foi uma cidade que Jesus passou, fez amigos importantes para ele, né? É esta família que ele se coloca para reviver Lázaro mais à frente. Mas tem algo mais aqui que a gente precisa entender. Além dele ter esse encontro, foi em Betânia que ele reviveu o seu amigo Lázaro. Foi em Betânia que Jesus partiu de lá, de Betânia, para fazer a entrada triunfal em Jerusalém, como se fosse um preparo para aquela entrada. Foi em Betânia. Também em Betânia que Jesus foi levado, assunto aos céus. Então não é um lugar qualquer. E nesse momento nós precisamos entender das coisas que nós escolhemos fazer hoje, nós separamos, priorizamos estar na igreja. Então a igreja não pode ser vista como um lugar qualquer. Esse não é mais um lugar para você estar no domingo, é o lugar mais importante para você estar no domingo. Você priorizou isso, isso precisa estar dentro de você. E essa relação de Jesus com as outras coisas, né, da vida, você acha que Jesus não comia? Sim, ele queria que alguém fizesse o almoço. Essa passagem aqui, então, vai nos chamar a atenção, não puxar a orelha do crente Marta. Às vezes nós somos tentados, né, a dizer, sai daí, Marta. Quem está certo é a Maria. Tem uma canção infantil que fala assim, né? Ó, Marta, quem está certo é a Maria. Larga tudo, Marta. Alguns conseguiram largar tudo e chegar aqui. Outros foram impedidos por algum motivo. Então, o que nós precisamos fazer ao olhar para a igreja? Dar essa conotação de que esse é um lugar importante. Se esta igreja, se esse momento que você está desfrutando for comparado a Betânia na sua vida, e nós não podemos estar aqui só porque queremos algo bom para um amigo, como estava Jesus em Betânia, revivendo Lázaro, não é? Ou porque estar na igreja é um descanso, eu já ouvi isso. Eu amo estar na igreja, porque aí eu saio daquela tribulação. Minha casa é uma tribulação, pastor. A igreja se tornou um refúgio das tribulações? Nesse sentido é péssimo. É um lugar, sim, que nós saímos da tribulação do mundo. Mas não pode ser um esconderijo só para você fugir de alguém ou de algumas pessoas ou de uma situação ruim. A igreja deve ser vista como Betânia, por quê? Porque se esse lugar for visto como Betânia, assim como Lázaro reviveu dos mortos, nesse lugar você pode ter os seus sonhos revividos e realizados. Você pode dizer glória a Deus por isso? Coisas impossíveis acontecem quando nós olhamos para a igreja e temos a igreja como um lugar especial. Quando priorizamos a igreja, a comunhão, rever o irmão, sentir falta de alguém. Deste lugar também nós podemos partir, assim como Jesus partiu de Betânia para a entrada triunfal, que nos faz pensar que o mundo pode humilhar você, o mundo pode não dar valor para você, mas é desse lugar, quando o Espírito Santo trabalha, quando a palavra entra no seu coração, você sai do momento da fase da humilhação e vai lá fora exaltar a Cristo através da sua vida. É sair de Betânia para ser exaltado e aplaudido em Jerusalém. É essa visão que nós temos, se a igreja for vista como Betânia.
E assim como também aconteceu com Jesus, desse lugar nós encontramos o modo pelo qual subimos aos céus. Jesus podia ter sido conduzido, assunto aos céus, em Jerusalém. Se nós pensarmos de uma forma imediata, Jerusalém era a cidade mais importante para divulgar o Evangelho. Ele escolheu Betânia. Por quê, queridos? O que tem em Betânia que nos faz entender que ali Jesus subiu aos céus? Nós vamos ver isso. Fazer como Jesus fez. Antes de subir, abençoou as vidas que lá ficavam. Abra comigo aí em Lucas, capítulo 24. Veja que coisa interessante quando nós damos à igreja esse sentido de Betânia. Lucas 24, versículo 50. Os últimos versículos de Lucas. Então Jesus os levou para fora até Betânia. E erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando dele, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, porque agora a prioridade era voltar para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Onde ficava o templo importante? Jerusalém. Mas nesse momento, Jesus não está em Jerusalém, está em Betânia. Então eles pararam tudo o que podia ser feito em Jerusalém e foram fazer em Betânia, ouvir Jesus. Jesus já está ressurreto, Jesus já está ali falando das coisas, das revelações futuras de um modo especial. Venceu a morte, eles estão na expectativa do que vai acontecer. Estivemos caminhando com Jesus cerca de 3 anos, ele nos ensinando, mas ele venceu a morte. E agora, o que ele tem mais a fazer? Aquele era o momento de Jesus ser exaltado e glorificado nos céus. Ele cumpriu a missão. Então, eles priorizaram sair de Jerusalém. Sabe quando você não está na igreja porque há uma prioridade? Isso é importante. Nem sempre você vai estar na igreja. Você vai levar a igreja, tanto que você leva a igreja, que quando os discípulos são abençoados por Jesus em Betânia, assim que Jesus desaparece nas nuvens, eles não têm mais o que fazer em Betânia. E para onde eles vão? Para Jerusalém. O centro do momento da adoração, do louvor a Deus. Então veja que a igreja, eles saíram do lugar da igreja, mas voltaram, porque a igreja estava dentro deles. Sabe como é que você tem que sair daqui hoje? Calculando qual vai ser o próximo culto que você quer estar aqui novamente. Pode ser à noite, pode ser na quinta, pode ser no sábado, pode ser no domingo que vem. Mas isso é fazer com que a igreja esteja dentro de você. Esse é um lugar que coisas grandiosas podem acontecer. Posso ouvir um amém dos irmãos? E a história dessas duas irmãs deve nos fazer pensar um pouquinho sobre alguns pontos da vida. Perceber como nós nos vemos, ou como Deus nos vê, quando nos comparamos a elas. A gente vai fazer uma comparação sem uma representatividade, apenas para ilustrar. Quem é você hoje? Marta ou Maria? Nesse momento, todos vão dizer, somos Maria. Porque decidimos aquietar-nos, dobrar os joelhos, reclinarmos aos pés de Jesus, abrimos mão das coisas que precisávamos fazer, sim. Mas e depois que você sair daqui, você continuará sendo Maria? Ou você vai se transformar em Marta imediatamente ao sair daqui? Isso precisa ser pensado, queridos. Porque você sabe que Marta é vista como aqueles que estão agitados e ocupados demais com as coisas lá fora. E por que nós temos tantos se esfriando? Porque estão preocupados demais com as coisas da terra. Nós não pertencemos a este mundo, nós somos cidadãos dos céus. Deveríamos estar depositando no cofre do céu. Deveríamos estar construindo a mansão celestial no céu junto com Jesus. Deveríamos estar pensando nas pessoas que irão conosco para o céu. Mas nós estamos ocupados demais pensando no crescimento dos filhos, na profissão dos filhos, nos estudos dos filhos ou nossos pessoalmente. Mas e como fica a questão do céu?
se tudo o que fizermos aqui é simplesmente passageiro. Até as escolhas, né, que nós fazemos tentados a ceder às coisas desse mundo. Isso é muito sério, queridos. Quando a gente olha para esse episódio de Marta, Maria e Jesus, a gente tem que ser razoável e pensar, Jesus é um hóspede, é bem provável que Marta seja a irmã mais velha de Maria, por isso o texto diz que a Marta hospedou Jesus, não foi Maria. Maria é mais jovem, quem hospeda é o mais velho, a mais velha era Marta, ela hospeda Jesus. E se ela tem um hóspede, se ela tem alguém que ela valoriza muito, e aí nessa hospedagem Jesus ainda não ressuscitou Lázaro. Nessa hospedagem ela não tem noção do que vai acontecer, de como ela vai de novo se encontrar com Jesus. Então ela simplesmente hospeda, os burburinhos já estão acontecendo, e ela tem que cozinhar para Jesus, ela tem que lavar louça para Jesus, ela tem que arrumar casa para Jesus. Não há nada de errado com Marta. Antes de julgarmos Marta, antes de julgarmos aqueles que nesse momento estão ocupados com as suas coisas, as prioridades são analisadas e cada um prioriza aquilo que entende que é mais importante. Antes que a gente enalteça Maria e diga, não, Maria, todo mundo tem que ser Maria, mas você não consegue ser Maria o tempo todo. Você tem um momento que você tem que ser Marta. Como é que você vai pagar as suas contas? Então guarda isso que eu vou dizer no seu coração. Prioridade é fazer o que realmente importa para Deus, não para nós. Se você ainda olha os seus planos e objetivos e prioriza suas coisas, sem que Deus dê a anuência, assine embaixo, você não está priorizando o querer de Deus. E quando as coisas dão errado, nós nos lembramos de Deus. Porque não priorizamos e contamos com a misericórdia. É um pai bom, é um pai que ama. Jesus já havia dado esse exemplo quando ele ensinava uma multidão, em Lucas capítulo 8, versículos 19 em diante. Lucas 8, versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora querendo vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Veja que há momentos para todas as coisas. Eu não tenho dúvida que no casamento em Caná da Galileia, é provável que os parentes de Jesus estivessem casando-se ali, dando-se em casamento, e ele parou todas as coisas para ir ao casamento. Eu posso imaginar, por exemplo, um momento de confraternização, o aniversário de Maria, onde estava Jesus? Com sua mãe. Mas como ele prioriza as coisas de Deus, do Pai, como ele vê, de tal maneira que ele está se dedicando a uma multidão, muitos que ele nem conhece, olha aí, colocando o seu tempo, a sua saúde à disposição, e aí chega alguém e diz, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí, não podem entrar, sua família está aí. Ele diz, ei, espera aí, eu sei que eles são minha família, mas a minha família verdadeira são aqueles que ouvem a palavra do Pai. Veja que a visão de Jesus, queridos, invoca as coisas espirituais. E nós não podemos separar isso na nossa vida. Não é espiritualizar tudo, é lembrar que nós não pertencemos a esse mundo e que a qualquer momento, qualquer um de nós vai se despedir. Qualquer um de nós vai estar no seu momento de Betânia. E o que você vai fazer? Jesus lá abençoou. Deixou a bênção para aqueles que ficavam. Por quê? Porque ele podia abençoar? Porque ele estava sempre com o coração e a mente voltada no reino de Deus. A gente não vê Jesus reunindo os discípulos em Betânia e dizendo, olha, deixei uma provisão, fala com o tesoureiro que substituiu Judas, ele tem uma sacolinha cheia de dinheiro lá, vocês vão ficar bem. Essa é a preocupação nossa, né? Deixar os filhos bem, os netos bem, a esposa, o esposo. A gente está sempre preocupado com essas coisas que Marta se ocuparia mais do que Maria. Jesus não. Jesus está liberando a bênção. Sejam abençoados, vocês vão passar lutas, eu sei, mas fiquem tristes não. Alegrem-se, volte para Jerusalém. Para onde que eles vão?
para a igreja: louvar a Deus, adorar o nome santo do Senhor. Quando Jesus ainda era apenas um menino, o texto de Lucas também, capítulo 2, se você abrir aí comigo, nos mostra que ele priorizava as coisas de Deus. Capítulo 2, versículo 19, é o momento que eles vão a Jerusalém para a festa da Páscoa. Maria e José esquecem Jesus lá. Eles estão tão preocupados em rever os primos, na viagem de volta. Ei, cadê Jesus? Não sei, eu pensei que tivesse com os primos tais. Não, Jesus estava lá na multidão em Jerusalém, só que ele priorizou o que fazer com o tempo dele enquanto ele estava em Jerusalém. No momento, ele não volta com Maria e José. Lá no versículo 19, capítulo 2, versículo 19... Eu vou ler aqui, perdão. Capítulo 2, versículo 46. Não é 19, não. Foi uma pegadinha para ver se vocês estavam atentos. Capítulo 2, versículo 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Jesus, um menino, cerca de 12 anos, foi esquecido numa grande festa de Páscoa em Jerusalém. Os pais devem ter ficado apavorados, né? Naquela época já sequestravam crianças e coisas horríveis aconteciam. E voltaram para procurar, não estava. 3 dias depois conseguiram achar ele onde? No templo. Versículo 47, e todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, felizes. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? É aquela bronca de mãe, né? Onde estava você, menino? Ela que deveria tomar a bronca de alguém mais responsável que ela. Pai, mãe, quando esquece o filho, imediatamente quer culpar o filho, né? Por que você não ficou perto de mim? Se é uma criança peralta, você tem que amarrar ele. Você tem que andar de mão dada. Você já viu mãe carregando o filho na coleira? Eu já vi, irmãos. Não aconselho, não. Mas eu já estava num shopping e a mãe com um menino e uma coleirinha. Parecia um cachorrinho. É estranho isso, né? Mas o menino deve aprontar muito. E ela encontrou um meio de deixar ele preso ali, junto a ela. Estranho. O mundo de hoje está muito estranho. Está tudo muito estranho, irmãos. Está tudo estranho. Mas antes que ela perca a criança, não, está aqui, ó. Está do meu lado. Você já viu crianças que desaparecem dentro do supermercado? Está dentro do carrinho, o pai está lá na prateleira. Prioridade, tomar conta da criança. Mas ele está fazendo compra. Ele abriu mão da prioridade, tomar conta da criança e foi procurar na prateleira, ver os produtos, o preço. Quando ele olha para trás, cadê a criança? Um breve momento em que a prioridade inverteu o papel. Sempre a criança seria prioridade. Mas ele priorizou calcular os preços. E aí no versículo 48, 49, 48. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Sim. Ele respondeu: por que me procuravam? Olha a cabeça de alguém que está com o coração no reino dos céus. Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. Não, eles não tinham ainda o entendimento de quem era aquela criança. Então eles não iam entender nunca, mas Jesus já sabia quem ele era. Pelo menos de uma forma em que ele prioriza as coisas de Deus. Menino peralta, né? Não sei se Maria deu uma surra nele não, mas merecia. Porque ele dá uma resposta para a mãe. Qual é a resposta que a igreja dá para o mundo, queridos? Quando deveríamos estar priorizando as coisas de Deus e estamos nos encantando com as coisas desse mundo. Qual é a resposta? Como é que nós teremos palavra? O apóstolo Pedro diz que nós somos a razão da esperança desse mundo. Nós temos que trazer palavras de esperança para esse mundo desesperado e desesperançado. Nós. Se nós não estivermos focados em que realmente devemos fazer aqui, o nosso tempo vai ser ocupado de uma forma absurda. E vamos dar para Deus apenas o que sobra. Então, Jesus sabia o que mais importava ao Pai. Isso era a sua prioridade. Mas
Já que a gente está falando em Marta e Maria, a questão não é que Marta está só ocupada. A palavra, e aí tem várias traduções da Bíblia, né? Ah, pastor, mas eu sou um homem muito ocupado. Bom, eu entendo exatamente quando você diz ocupado, muitas ocupações. Mas se a gente lê o texto original, perispato, que é traduzido aqui como ocupado, vai significar preocupado. É uma preocupação antes da ocupação com o que realmente importa. É quem sofre por antecipação. Vascaínos, por exemplo. Eles já estão sofrendo quando anuncia o jogo, ele já está sofrendo. Isso é preocupação, ele não está ocupado com a situação. Mas isso é muito comum, muitas pessoas não conseguem ter a visão de que a igreja, a comunhão, por quê? Porque estão ocupados demais e antecipadamente, antes que aconteça algo ruim, ele não consegue pensar em outra coisa. Então, Marta não estava só ocupada, ela estava preocupada, distraída e confusa. Na Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, a tradução é: Marta, porém, andava distraída. Na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, Marta agitava-se de um lado para o outro. Na Bíblia de tradução grega, Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. Ela se ocupou de muitas coisas. Ela quer receber Jesus muito bem. Ela está fazendo lá o salgado, o doce, ela está olhando se está tudo varrido, se está tudo pronto. Ela está tão envolvida com isso, mas a questão que Jesus vai dar uma lição para ela e para nós, não é o que ela necessariamente fazia. Era o que ela não fazia que devia fazer. Quando Jesus chega naquela casa, ele quer ensinar, ele quer revelar as coisas dos céus. Então não importa se a casa não foi varrida, houve tempo para varrer antes. Se não varreu, não é na hora que Jesus chega. Entende como nós temos que olhar para a igreja de uma forma diferente? O que nós devemos fazer aqui? Usufruir, aproveitar o tempo que ele nos concedeu para estarmos ao lado dele, queridos. Tem muitas pessoas nesse momento que não conseguem mais ter a companhia de Jesus. Não é só não ir à igreja, não é só não ter comunhão. Não consegue ter a companhia de Jesus. E aí a gente vê que é provável que Marta quisesse impressionar o seu convidado de honra, procurou fazer o melhor, porém buscando angariar elogios. Quando a gente faz algo para alguém, não para Deus, o que a gente espera no mínimo em troca? Um muito obrigado, um aplauso, uma exaltação. Aqui a gente começa a entender a diferença da vida de Marta e da vida de Maria. Talvez Marta quisesse ouvir de Jesus: Marta, que comida deliciosa, que casa arrumada. E Maria, sentando para ouvir Jesus, com aquela aparência de alguém que não está ligando para casa, que não está ligando para nada. Não é que ela não está ligando, é porque há um tempo determinado para todas as coisas. Naquele momento, o que mais importava a ela era ouvir Jesus. Queridos, nós precisamos todos os dias priorizar ouvir a palavra de Deus. Separar um tempo, porque isso pode nos ser roubado da noite para o dia. De alguma forma, se nós não aproveitarmos esse tempo chamado hoje, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Visita um hospital de pessoas que estão lá internadas há 30, 40 dias. Se for crente que estava meio frio, meio morno para frio, virando o botão, ele vai dizer: puxa, que saudade da igreja. A pergunta que você pode fazer é: mas quando você tinha saúde e tempo, onde você estava? O que você fazia com o seu tempo? Nós não precisamos viver de saudade, nós temos que aproveitar o dia chamado hoje. Hoje é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, louvado seja Deus. Esse é o dia que o Senhor nos concede, queridos. Então Maria não estava preocupada em receber elogio nenhum, mas foi isso que aconteceu no final. Jesus usa Maria para dizer: Marta, você está criando um problema ou quer resolver o seu problema criando um problema para Maria. Qual era o problema de Marta? Ninguém está ajudando ela. Quem mandou ela convidar Jesus? Por que ela não preparou a casa antes? Por que ela não pensou nisso antes? O que Maria está fazendo? Ela está priorizando, queridos. E aí eu gosto desse diálogo de Marta com Jesus, porque é exatamente o momento em que nós vivemos hoje. A gente declara que Jesus é a pessoa que vai resolver os nossos problemas. Você pode dizer amém por isso?
Mas por que ele não resolve todos os problemas? Porque às vezes você faz a sua oração a ele, como Marta fez, Jesus, manda Maria me ajudar. Jesus disse para ela, não. Isso é problema seu. Por que você não falou com a sua irmã? Porque Marta já conhecia Maria e sabia que Maria priorizava ouvir as coisas de Deus. Se Marta vai até Maria e diz assim, Maria, não dá para você largar isso aí nesse momento, deixa Jesus esperando, vamos lá me ajudar. Maria não ia nem dar ouvidos a ela. Então ela apelou para Jesus, porque Jesus é a pessoa que nós apelamos sempre que temos problemas. Graças a Deus por isso. Só que ela vai até Jesus e Jesus diz, não, essa parte que ela escolheu não vai ser tirada dela. Você pode continuar fazendo o que quiser fazer, mas essa que ela escolheu, essa não vai ser tirada dela. Olha que coisa linda, queridos. O que você priorizou hoje, Jesus está dizendo que não vai ser roubado de você. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que aconteça lá fora, nos dias que virão, não. Isso não vai ser roubado. Essa palavra está sendo semeada no seu coração e não vai ter ave daninha nenhuma que vai roubar do teu coração. Diga glória a Deus por isso. Aí a gente tem que pensar, você já parou para pensar nos momentos que você orou e ele não lhe atendeu? Talvez Jesus quisesse lhe mostrar o que mostrou para Marta. Que muitas vezes nós estamos ocupando o nosso tempo, nossa mente, o nosso coração com coisas secundárias, não coisas prioritárias. A vida, a nossa vida, irmãos, não deve ser ocupada, mas nesse sentido perispato do grego, de preocupação, agitação, andando de um lado para o outro. Olha, eu poderia fazer uma versão nova dizendo que Marta andava igual uma louca dentro de casa, sem saber o que fazer. Eu não sei se eu boto o frango no forno, eu não sei se eu lavo a roupa, eu não sei se eu varro o tapete, eu não sei o que eu faço, mas você criou essas coisas. Isso não é problema para Jesus resolver. O que Ele quer é ministrar o nosso coração, e para isso nós precisamos priorizar o reino de Deus, a sua justiça, acima de todas as demais coisas. Porque as outras coisas, queridos, elas vão ficar de lado. Vão. Então a nossa vida não deve ser ocupada com outra coisa, senão o que nos leva à eternidade. Por quê? Porque se tem uma coisa certa nesta vida, a menos que Deus, que tem a palavra final, queira mudar, é a morte. Se tem algo pertinente a todos os homens e mulheres deste mundo, é a morte. E aí a gente passa a vida, e a gente ainda diz, a vida inteira, como se fosse um momento enorme, um pedacinho de vida, ocupados demais e desprezamos aquilo que nos conduzirá à presença de Deus. Então é uma pré-ocupação, é uma ocupação antecipada. É uma distração, o modo que perdemos o foco. Os crentes hoje não estão sequer, muitos crentes que eu converso, não estão nem mais acreditando em céu e inferno. É impressionante. Você diz para um crente que está em pecado, você não tem medo de ir para o inferno? Aí ele não responde, porque no fundo ele não acredita mais no inferno. Aí você diz para ele, vamos para a casa de Deus, rapaz, o céu está se abrindo, Jesus está voltando, as coisas estão estranhas, hein? Ele também não reage, sabe por quê? Porque ele não acredita mais no céu. Ele só acredita nisso que ele está vendo, mesmo sabendo que isso tudo que ele está vivendo vai ter um fim. Queira Deus que haja tempo de recuperar. Então é uma agitação com coisas que nos roubam a paz e nos faz andar sem rumo. Geralmente são as coisas mais banais da vida. Gente, eu ouço cada desculpa que é melhor não ouvir. Eu vou direto na ferida, né? Irmão, não te vi no culto, quanto tempo faz? Pastor, estava... Irmão, essa desculpa não cola. Antes tivesse morrido, porque aí justificava, né? Esse pastor não é mole, não. Não, a gente tem que falar o que a gente pensa. A realidade é essa. Eu quero você bem. Se você está doente, você não vai vir à igreja. Se você está de serviço no trabalho, você não vai vir à igreja. Fora isso, o que te impede de estar na presença de Deus? Os seus negócios. Os seus estudos. Ok. Atenção que você tem que dar a um amigo. Outro dia eu ouvi isso de uma pessoa que muito tempo não vem ao nosso culto. Eu disse, onde anda você? Ele disse, pastor, estou por aí salvando almas. E eu disse para ele, por que você primeiro não salva a sua? Você não pode querer ajudar as pessoas se você não está bem com Deus, irmão. Você tem que estar firmado. E aí eu falei, porque eu conheço a história, né? Não estou julgando só pela ausência. Você está fazendo um monte de besteira, irmão. Eu vejo aí. Você não tem vergonha, não. Porque o teu Facebook, misericórdia, é uma fofoca só.
E todas as coisas erradas que você faz, você posta no Facebook. Aí você vem dizer para mim que não está indo à igreja porque está ocupado evangelizando. Quantas almas você salvou? Quantas você levou para ser batizado na igreja? Desculpa, irmão. Prioridade é algo sério, muito sério. Então, Marta foi reparada, se a gente comparar os textos de João e de Lucas, como alguém pronta para servir, muito dedicada, pronta para servir, mas tardia em receber. Aí a gente olha para a nossa vida e começa a fazer os comparativos antes de participarmos da ceia. É Marta quem corre primeiro até Jesus e o recebe como quem quer dar a notícia: meu irmão Lázaro está morto. Não é Maria. Se você ler comigo no Evangelho de João, vou deixar marcado aqui Lucas, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 20. Coloca para nós, só a parte A. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta se desesperou. Você lembra de alguém? Não de você, não do irmão que está do seu lado, porque ele está aqui hoje, mas de alguém que quando bate o desespero, ele corre para Jesus? E depois que Jesus o atende, ele corre de Jesus? E quando o calo aperta, ele corre para Jesus? E quando Jesus abençoa de novo, porque a misericórdia do Senhor é infinita, enquanto a justiça não chega, aí ele se afasta de novo? A questão, queridos, é que Lázaro está morto. E segundo o pensamento de Marta, e também vai ser o de Maria, não tem mais nada a ser feito. E o texto de João diz que não, para Deus não há impossíveis. É ela quem se ocupa demasiadamente, porque depois que Lázaro revive, deve ser uma festa, né? Eles já gostavam de comer e reunir amigos. Aí mesmo em João capítulo 12, versículo 2, só no comecinho, prepararam ali uma ceia. Lázaro já reviveu. Marta fazia o quê? Servia. Percebe que é uma característica dela? E Lázaro que está ressurreto, é um dos que está à mesa com Jesus. Um dos que? Porque eu posso entender que Maria não está ajudando Marta a servir coisa nenhuma. Porque quando Jesus entra na casa dela, o que ela quer fazer é ficar ouvindo Jesus, aproveitando o momento para se alimentar, para receber de Deus, para saber como é que ela faz para receber o reino dos céus. Jesus, como é que eu faço para te ver na glória? Ele está lá explicando essas coisas e ela para tudo. A cabeça dela está na palavra, nos ensinamentos de Jesus. Ela não olha para a direita, para a esquerda. Pode estourar uma bomba ali fora. Sabe o que ela faz? Continua falando Jesus. Não liga não, porque é assim mesmo. E o crente de hoje está distraído, irmão. Está muito distraído. Então, Marta é vista por Lucas e João como quem faz o que alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer a comida. Essa pessoa é Marta. Vê que é uma questão de escolha. Tem coisas, né, que você pode fazer que todo mundo faz. Mas tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. E isso ninguém vai fazer. Estar aqui hoje, não espere que te tragam arrastados. Não estamos falando para crianças. Não fique dependendo do irmão. Nunca mais vi aquele irmão, vou sair também. Está perdendo tempo. Porque o tempo que você tem, você deveria estar se ocupando com as palavras de Jesus e não com a ausência do irmão. Ao sair daqui, procure o irmão e volte os dois para a casa de Deus. Então, tem coisas que só você pode fazer por você. Não espere que Deus faça, que alguém faça. Aí entendemos, então, o papel de Marta e de Maria. Que, no fundo, não é a ocupação em si da vida, mas como Maria usa o seu tempo. O tempo que Maria tem com Jesus, ela não desperdiça. Ela se ocupa com o que realmente importa. Aí em João capítulo 12, eu vou ler os versículos de 1 a 3. Coloca para nós, por favor. Evangelho de João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Jesus está em Jerusalém, mas está em Betânia. Foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos.
prepararam ali uma ceia, Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Por mais que Marta tivesse varrido e passado o melhor desinfetante na casa, agora a casa estava cheirosa com o perfume da adoração de Maria. Você sabe por que esse lugar se torna um lugar especial onde Deus habita e opera? Porque aqui há pessoas que vêm para adorar a Deus, para se derramar na presença de Deus, para derramar unguento, óleo ungido e precioso aos pés de Jesus e enxugar com os cabelos, se humilhando na presença de Deus. Veja que nesse momento, queridos, não importa o que Marta tenha feito de melhor, Maria fez muito mais excelente do que ela, perfumando o lugar. Esse lugar tem que ser perfumado pela tua presença, irmão, irmã. Porque Deus vai enviar pessoas como Marta, ocupadas e preocupadas e ansiosas e agitadas, andando de um lado para outro, mas quando chegar aqui, vai sentir o cheiro da adoração nesse lugar, queridos. Você está numa casa de Betânia, diga glória a Deus por isso. E é como Jesus disse a Marta, lá no capítulo 10 de Lucas, versículo 42. Maria escolheu a boa parte. Se ela escolheu a boa parte, a parte que menos importava ficou com Marta. Louva a Deus porque você escolheu a boa parte nesta manhã. Vamos ficar de pés em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você se mantiver sempre escolhendo a boa parte, isso não vai ser tirado de você. Não vai. Escute o que eu vou dizer de olhos fechados, pensando você em como perfumar a casa em que Jesus está. Como você vai perfumar a sua casa. E o que você vai fazer com o seu lar quando Jesus estiver lá. Porque nós não podemos pensar que Ele estará sempre. Há momentos que Ele ordena os seus anjos que acampem ao nosso redor e nós nos sentimos protegidos. Mas há momentos que nós podemos estar passando grandes lutas e ali está Jesus com o seu bálsamo sobre as nossas feridas. É quando você diz, Jesus está na minha casa me curando. Jesus está na minha casa me orientando, me liberando uma palavra. É quando você ouve louvores no seu lar e você se arrepia todo. Não são os anjos, é Jesus que está ali com você, aleluia. Porque você decidiu separar um tempo para louvá-lo, para adorá-lo. A comida que Marta preparou com muito carinho, desceu ao ventre. A casa que ela arrumou com muito esmero, já foi destruída pelo tempo. O próprio corpo que ela enfeitou para receber o mestre, colocando o melhor vestido, já virou cinzas. Mas o perfume derramado jamais perderá o seu aroma. Todas as vezes que você entrar neste lugar, se lembre do perfume que foi derramado por Maria. Sinta o perfume da adoração. Vem para cá dizendo, Jesus, eu quero largar tudo nesse momento. Minhas preocupações ficaram lá fora. Meus problemas ficaram lá fora. Eu não quero andar de um lado para o outro e chegar à tua casa e não ter paz. Porque há muitos que estão na casa de Deus sem paz. Não é admissível entendermos isso. Você tem que estar aqui desfrutando dessa paz que o Senhor libera sobre a sua vida. O que mais importa a você é escolher a boa parte. E essa jamais será tirada de você. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças por esse momento em que ouvimos a tua palavra. Te agradecemos porque mesmo estando nós preocupados com as coisas desse mundo, com o tempo, com os afazeres, quando sairmos daqui,
ainda assim o Senhor ministrou ao nosso coração esta palavra, para que pudéssemos tão somente sentar aos teus pés e ouvir o que tu tens a dizer para nós. E como diz a tua palavra, isso não nos será tirado, Senhor. Sairemos daqui alimentados por ti na tua palavra. Levaremos a tua palavra àqueles que andam agitados no mundo afora, aqueles que não conseguem mais parar as coisas desse mundo como uma locomotiva que não tem freios. Estão preocupadas em prosperar, estão preocupadas em crescer profissionalmente e não sabem o dia e a hora que tudo terá um fim. Ah, Jesus, nós queremos te louvar por esse tempo que o Senhor nos concedeu na tua presença, Pai. Livres de todas as amarras, Senhor, chegamos até este lugar para também derramar o nosso perfume aos teus pés, Pai. Jesus, nós te louvamos e te adoramos, Pai. E agora, depois de ouvirmos a tua voz, o pão e o cálice, a maior comunhão de Cristo com a sua noiva, vai ser ministrada nesse momento. Ministra em nós, Pai, o pão que desceu do céu e o sangue da nova aliança no Cordeiro, em nome de Jesus. Amém e amém.